Nós estamos aqui diante do Senhor, com o nosso coração agradecido, porque Deus é misericordioso, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, é o que diz a palavra do Senhor. E é muito bom estar aqui, muito bom a gente poder, para mais uma live, né, live Refrigério, buscando mesmo esse renovo de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa alma. Que Deus abençoe grandemente você que está acessando esse vídeo, seja online ou mesmo seja depois, porque esse vídeo fica aí postado para que você possa acessar e juntos possamos meditar na palavra de Deus. E hoje essa live vai estar muito especial, porque nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, um assunto extremamente interessante, que é a vida de Jó. Não vamos abordar cada aspecto, mas vamos trabalhar uma ideia muito interessante da vida desse grande homem de Deus, que tem tantas coisas importantes, tantas coisas bonitas para nos ensinar. Falando um pouquinho sobre a história do personagem em si, há algumas pessoas que entendem que Jó ele tenha vivido na mesma época que os patriarcas. Então, apesar do livro de Jó estar aqui do ladinho, né, do livro dos Salmos, dá a impressão de que ele foi escrito muito tempo depois. No entanto, há alguns estudiosos que defendem que Jó viveu muito tempo antes, né? Jó viveu na mesma época dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, bem lá nos primórdios do povo de Deus. Então, seja como for, o ensinamento que fica para nós, né, todas as histórias que esse livro nos traz, é realmente algo maravilhoso, é algo muito especial aqui no livro de Jó. A palavra de Deus, ela começa dizendo para nós. Hoje eu quero deixar aqui uma palavra bem objetiva aqui para você, um tempo muito especial para a gente estar junto aqui na presença de Deus. Meu amigo Valmir, sempre presente aí na nossa live de terça-feira. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Quero agradecer a você também que está nos acessando. Olha só, meu amigo Cleiton, lá de Jataizinho, acessando a nossa live aí pelo Instagram. Glória a Deus. E hoje eu quero falar sobre esse personagem, então, chamado Jó. Quem foi Jó? Que esse homem viveu, que é algo tão impressionante, algo tão impactante para a nossa vida. O começo do livro de Jó, lendo aqui a partir do primeiro versículo, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. As características desse homem, elas são extremamente interessantes, elas são importantes e elas são inspiradoras. Olha como a palavra de Deus se refere a esse homem chamado Jó. Diz que ele era um homem íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Esse homem, ele se torna uma referência para os seus filhos, ele se torna uma referência para a sua família, ele se torna uma referência para os seus amigos, ele se torna uma referência na região onde ele mora. E aqui, meus irmãos, eu quero deixar uma meditação com você. Eu tenho entendido, e essa não é uma palavra apenas minha, mas eu estava lendo nesse livro, inclusive, deixa eu pegar ele aqui e mostrar para você. Olha só. Um dia eu vi esse livro aqui. Opa, deixa eu... Aqui eu acho que todo mundo consegue enxergar. Um dia eu estava olhando pela internet e apareceu esse livro aqui, O Homem que Deus Usa. Eu achei tão interessante esse título. E dentre vários autores aqui super importantes, realmente inspiradores para nós, posso citar alguns aqui, como
Watchman Spurgeon, o próprio Tozer e outros tantos que aparecem aqui, inclusive o que me inspira hoje a compartilhar com você um pouco sobre a história de Jó é um artigo que tem aqui nesse livro de um autor chamado Stephen Kelling, que é um autor que traz para nós uma riqueza, um tema super importante chamado vida de entrega total. Vida de entrega total. E olha só, esse homem, ele nasceu na China, ele converteu-se a Cristo ainda muito jovem, conheceu o Atmani, olha que coisa interessante. Então nós estamos falando aqui de um homem que nasceu na China, ou seja, um chinês, e em 1952 ele se mudou para os Estados Unidos e com a idade de 100 anos continuou ainda compartilhando de Cristo com muitas e muitas pessoas. Imagine só um homem que viveu tanto, um homem que teve a oportunidade de conhecer tantas pessoas importantes como o próprio Watchman, que é uma referência dentro do pensamento, entre os grandes pensadores, né, os grandes autores que Deus nos deu a oportunidade aí de presenciar, né, no sentido de ter uma referência de ministério através dos seus escritos, através da sua atividade como escritor, como pastor, como pregador. E o Stephen, ele traz para a gente esse tema, que é vida de entrega total, e ele vai citar alguns personagens, e dentre esses, o Stephen, ele traz a vida de Jó. E além de Jó, ele vai falar sobre o próprio Abraão, ele vai falar sobre Jacó, ele passa também falando depois sobre Maria, José, João Batista, Pedro, grandes homens de Deus, Paulo, e ele vai mostrar que esses homens de Deus, essa mulher de Deus chamada Maria, são pessoas extremamente inspiradoras para nós, porque eles tiveram a coragem de se entregarem completamente nas mãos de Deus. Quero fazer uma pausa aqui, vi que a Simone entrou. Deus te abençoe, Simone, Deus abençoe sua família aí também. Te agradeço muito aí por sempre estar conosco na nossa live. Olha só, hoje, que bênção, cara, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui junto com a gente na nossa live. A Carol, tá quase, a Gabi tá quase chegando, hein, Carol? Dá um abração na minha sogra aí, dá um abração no Rafa, viu? Que bom ter você aqui junto com a gente, aqui acompanhando essa live, dando uma força para nós aí. E eu quero aproveitar e dizer a você, olha, por favor, me ajude, compartilhe essa live que está acontecendo agora, porque o tema de hoje é um tema extremamente interessante para nós. Ao falar sobre uma vida de entrega total nas mãos de Deus, o que eu acho que é extremamente desafiador, inspirador, e no sentido de que também é motivador, no sentido de que eu e você, como cristãos, não temos uma outra maneira de viver a não ser nos entregando completamente nas mãos de Deus. Em João, no capítulo 3, Jesus falando com aquele homem, né, tão importante ali, Nicodemos, Jesus traz um ensinamento muito importante. Ele diz que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E ele vai dizer que o Espírito, ele sopra como o vento, ele sopra onde quer, ele se move na liberdade que tem e ele age da maneira que quer. Nós precisamos entender que nós só vamos alcançar o pleno propósito de Deus para a nossa vida quando nós formos capazes de nos entregar completamente nas mãos de Deus. Existem muitas áreas da nossa vida que estão muitas vezes travadas, existem muitas áreas da nossa vida
que muitas vezes não dá certo porque ainda nos falta entregar tudo nas mãos de Deus. A maior alegria, a maior satisfação que nós temos é quando de fato e de verdade nós somos capazes de entregar tudo nas mãos de Deus. E quando isso acontece, primeiro, nós alegramos o coração de Deus. Nós vivemos aquilo que o evangelista João escreve, ele diz, olha, muita coisa foi escrita que não foi registrada e nem daria para registrar nos livros do mundo inteiro, se juntasse não daria para registrar tudo aquilo que Jesus fez. Mas o que está aqui registrado, o que a palavra de Deus registra, é para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo, vocês tenham vida no nome dele. Ou seja, o grande mistério e a grande oportunidade para nós, ao chegarmos diante da palavra de Deus, ao termos um encontro com Deus, Shalom, Tony, seja bem-vindo, meu irmão, Deus te abençoe. Quando nós temos esse contato, essa graça de sermos realmente tocados por Deus, o grande desafio para vivermos o melhor de Deus é sermos capazes de crer em Deus ao ponto de entregar tudo a Ele. Na verdade, nós não temos outra alternativa. Eu sempre gosto de pensar, e isso não é um exemplo meu, é um exemplo que eu ouvi há muitos anos atrás na minha vida e que eu trago comigo de maneira muito vívida, e sempre que eu penso nisso, esse exemplo me vem à mente, porque realmente é algo que marcou muito meu coração. Um pregador que eu tive a oportunidade de presenciar, ao pregar e falar sobre a disposição que nós precisamos ter como cristãos de nos entregarmos nas mãos de Deus, deve ser como os kamikazes na época da Segunda Guerra Mundial, e ele conta uma particularidade, se é verdade ou não vem ao caso, mas há um detalhe muito interessante. Ele diz que todo aviador japonês e aquele esquadrão de elite da Segunda Guerra Mundial, da esquadra japonesa, eles saíam apenas com o combustível para ir, porque não haveria chance de retornar, porque a missão que eles tinham os levaria e precisaria que eles tivessem disposição de entregarem-se completamente àquela missão, para que a sua obra, o seu propósito realmente alcançasse o seu propósito, alcançasse o sucesso, alcançasse aquilo que ele foi treinado para fazer. Portanto, havia apenas uma maneira disso acontecer, se ele fosse capaz de entregar-se totalmente. Então, eu e você, nós só temos uma vida para viver, e essa vida que a gente tem para viver, nós temos a oportunidade de vivê-la para o nosso Criador, de vivê-la para o nosso Salvador. Quando Jesus ele encara o propósito da encarnação, ele sabia o caminho por onde ele passava, ele sabia o caminho por onde ele iria passar, e mesmo sendo um caminho de dor, mesmo sendo um caminho de dificuldades, ele não abriu mão de cumprir a sua missão. Jesus ele se entrega totalmente por mim e por você, no sentido de nos mostrar qual é a forma de viver que de fato, de verdade, agrada o coração de Deus. Quando eu e você somos capazes de nos entregarmos totalmente a Ele, para vivermos plenamente a vontade dEle, é isso que vai fazer diferença, é isso que vai tocar e vai alegrar o coração do Pai. E, portanto, o desafio que nós temos para a nossa meditação hoje aqui, na Palavra de Deus, é pensarmos sobre essa questão da entrega. Uma vida completamente entregue nas mãos de Deus. E pensando nisso, e pensando sobre a vida de Jó, nós lemos aqui no primeiro versículo de Jó, como era esse homem. Esse homem era íntegro e reto.
ele temia a Deus e se desviava do mal. Ou seja, ele tinha um zelo, um cuidado de viver de maneira tal que cada atitude sua agradasse, exaltasse e glorificasse a Deus, o seu Senhor, a quem ele servia. Meus irmãos, não há outra maneira de nós vivermos, não há outra maneira de agradarmos o coração de Deus, a não ser vivendo 100% de maneira entregue a Ele. E Jó era um homem extremamente abençoado. Ele tinha muitos filhos, ele tinha muitos bens, ele tinha muitos animais, ele tinha uma propriedade bastante extensa, que era capaz de acomodar muitos funcionários, que era capaz de acomodar todos os seus filhos. Os seus filhos, que era a alegria do seu coração, estavam ao redor da sua mesa. Ele tinha ali a sua esposa. Mas, meus irmãos, é interessante pensarmos sobre a vida de Jó, porque mesmo nós vivendo de maneira íntegra na presença de Deus e de nos entregarmos totalmente a Deus, isso não tira de nós o fato de muitas vezes passarmos por provações e enfrentarmos dificuldades na vida. A grande característica de um servo de Deus fiel, não é o fato de passar ou não passar por provações e dificuldades, mas é a certeza que ele tem no seu coração, que independentemente da circunstância, ele vai continuar sendo um bom servo de Deus, apesar das dificuldades. As lutas nos testam, as dificuldades nos desafiam, mas a nossa fé precisa ser robusta, a nossa fé precisa ser fortalecida no Senhor, para que em cada situação nós tenhamos tão simplesmente a oportunidade de dizer ao Senhor que nós vamos continuar com Ele, vamos continuar ao lado dele, mesmo que isso signifique passar por provações, passarmos por privações, passarmos por dificuldade. Todos os grandes homens de Deus enfrentaram dificuldades. O próprio apóstolo Paulo, nós entendemos ali na oração dele, que quando ele diz sobre o espinho na carne, ele falava a respeito de si mesmo. Ele dizia que ele tinha um espinho na carne, que ele orava a Deus, e ele havia por 3 vezes orado ao Senhor para que retirasse dele esse espinho na carne. E um grande homem de Deus, mas por 3 vezes ele ouviu de Deus a palavra: a minha graça te basta. O grande servo de Deus, o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus, ela se contenta, ou ela aprende a se contentar com a graça de Deus, porque a graça de Deus é suficiente para preencher o nosso coração. E a maior conquista que nós temos diante do Senhor é de vivermos a presença de Deus e vivermos na presença de Deus. Então, queridos, isso é maravilhoso quando nós, como servos do Senhor, aprendemos esse caminho de entrega, e de uma entrega total, mesmo apesar das circunstâncias difíceis da vida. Mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Eu gosto dessa palavra de Pedro. Deus tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de vós. Não cuidará, não cuidou simplesmente, mas Ele cuidou, Ele cuidará e Ele cuida agora das nossas necessidades para abençoar o nosso coração, para suprir as nossas necessidades em Cristo. Ele é fiel e Ele pode todas as coisas. O que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos capazes de confiar no Senhor de maneira plena. Sabe o que mais me chama a atenção na vida desse personagem bíblico chamado Jó? O que mais me chama a atenção na vida de Jó é o fato de que esse homem foi dele tirado
tudo que pudesse dar a ele algum tipo de segurança. Tudo que pudesse dar a ele algum tipo de segurança humana foi tirado dele. Se nós pensarmos, a família é o alicerce, os filhos é a alegria do nosso coração. Isso foi tirado dele. Se nós pensarmos sobre a importância dos bens, a importância da segurança financeira, isso foi tirado dele. Ele viu o seu patrimônio do dia para a noite simplesmente desaparecer. Seu rebanho foi roubado e os seus bens foram arrebentados por situações naturais, a própria natureza, enfim, ali num determinado momento ele tinha e de repente ele não teve mais. Se nós pensarmos sobre a saúde, ou seja, a gente perdeu isso, perdeu aquilo, mas a gente tem saúde para trabalhar, para continuar firme, vamos vencer e coisa e tal, isso também foi tirado de Jó, ou seja, todas as coisas que pudessem dar a ele segurança para ele continuar vivendo, para ele continuar avançando em meio ali os seus desafios, tudo isso foi tirado dele. De repente ele se viu doente, de repente ele se viu sem bens, de repente ele se viu sem os filhos, e ele olhou ao seu lado, havia ali a sua esposa, que o triste, tomado ali o seu coração de profunda tristeza e sem saber o que dizer para o seu marido que estava ali entristecido, que estava ali arrebentado, com seu coração dilacerado por tantas perdas ao mesmo tempo, essa mulher, no desespero da sua alma, no desespero do seu coração, ela vai dizer para ele: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não te sobrou nada. Não te sobrou nada. E Jó, agarrando-se na sua fé e no pouco de força que havia ainda dentro do seu coração, do seu corpo físico, ele é capaz de proferir uma frase maravilhosa, a frase que diz: eu vim sem nada do ventre da minha mãe, eu vou voltar sem nada. E enfim, que isso seja para glorificar o nome do Senhor, bendito seja. Eu não tinha nada, agora eu tenho, e se agora eu não tenho mais, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu vejo que aqui está o grande segredo da vida, é saber que nós adoramos a Deus em todo o tempo, tendo ou não tendo. Nós adoramos a Deus e servimos a Ele em toda e qualquer condição. E para fechar essa reflexão aqui sobre a vida de Jó, suas perdas, mas também as suas conquistas, nós aprendemos algo muito importante aqui. Que quando nós nos dispomos a ser como Jó, homem íntegro e reto, que serve a Deus, que se desvia do mal, nós também vamos enfrentar a fúria daquele que anda por aí a rodear a terra, a observar o mundo e a principalmente olhar a vida dos grandes homens de Deus, das mulheres de Deus, que têm a alegria de servir ao Senhor. Nós vamos enfrentar a fúria de Satanás, nós vamos enfrentar a fúria do diabo, porque o diabo ele quer envergonhar a igreja. O diabo quer envergonhar a igreja do Senhor, a igreja amada do Senhor Jesus, através de homens e mulheres que não honram a sua fé. Mas se você é alguém que quer honrar a fé em Deus, se você quer verdadeiramente viver uma vida consagrada ao Senhor, saiba que provações virão, saiba que dificuldades virão, mas sempre valerá a pena servir ao Senhor com alegria. Sempre valerá a pena estar na presença de Deus com a convicção de que não há lugar melhor para se estar, a não ser totalmente entregue nas mãos de Deus. Ele foi tentado, ele foi humilhado, ele passou por provações.
E aqui há algo, eu quero fazer uma breve citação aqui nesse livro de algo interessante que o autor vai dizer. Ele diz assim, escreve, né? E quando atingiu aquele ponto, Jó entrou definitivamente no espírito da entrega total. Ele nem mesmo pediu a Deus uma explicação. Ele estava satisfeito com Deus. Isso é entrega total. Então Deus deu a Jó uma bênção em porção dobrada. O que me chama a atenção nessa frase? Isso é entrega total. Jó estava satisfeito com Deus. Um dos versículos mais contundentes para mim é o Salmo 37, versículo 4, que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. E eu acho interessante que esse versículo nem diz que é para a gente agradar ao Senhor, ele diz agrada-te, ou seja, que você se agrade de estar em Deus, que estar em Deus para você seja algo que te traga satisfação, te traga alegria. A entrega total, ela tem uma característica. Quem verdadeiramente se entregou ao Senhor e se entregou totalmente, tem uma característica. Qual seja esta característica? Esta característica é: ele está satisfeito em Deus. Ele se alegra em servir a Deus. Quando o seu coração atingir esse patamar de se alegrar totalmente em Deus, você vai passar a viver algo extremamente maravilhoso, que é fruto de uma entrega total nas mãos de Deus. Quando Jó, ele para de fazer as indagações, porque ele entra num momento difícil da vida dele, sendo ali provado pelos seus amigos também, amigos que queriam encontrar nele pecado para dizer, tá vendo por que você está sofrendo? Por causa disso. E então Jó, ele entra num momento de crise, num momento de dificuldade, porque ele passa a se questionar a razão da sua existência. Mas chega um determinado momento em que ele ouve a voz de Deus e ele começa a entender a grandeza de Deus. E no momento em que ele entende a grandeza de Deus, ele para de fazer perguntas. E nós vamos nos deparar com Jó capítulo 42, versículo 5, quando esse grande homem de Deus vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia, mas era apenas de ouvir. Mas agora, hoje, pela experiência da dor, pela experiência da dificuldade, eu descobri quem é o meu Deus, eu descobri quem é Deus de verdade para mim. Momentos difíceis são grandes oportunidades de nós descobrirmos a grandeza de Deus e o amor de Deus, a graça de Deus e a companhia do Senhor, que segura a nossa mão, que nos fortalece. Lembrando até de um maravilhoso hino, né? Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. Somos fracos, somos falhos, e precisamos lembrar da letra desse hino todos os dias para dizermos: com tua mão, Senhor, segura bem a minha. Quem sabe hoje é dia de você dizer para Deus: Senhor, com a tua mão, segura bem a minha. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Que a graça de Deus seja tocante e transformadora na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus seja contigo. Que Deus te fortaleça cada dia mais. Que a mão abençoadora do Senhor
possa prover todo o recurso na sua vida. Mas lembre-se, Deus está em busca de homens e mulheres que tenham a coragem de se entregar totalmente. Porque apenas quem se entrega totalmente, Deus se dá a conhecer num nível muito mais profundo. O grande compositor, ministro do Evangelho, chamado Adhemar de Campos, num dos momentos mais difíceis da sua vida, no momento de luto, de dor, ele canta essa experiência de Jó, dizendo: antes eu te conhecia. Uma linda canção que eu acho que você conhece. E chega um determinado momento dessa canção em que essa canção ela traz para nós algo tão profundo que ele vai dizer assim, ó: eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade, mais e mais. E isso é tremendo, porque alguém que está em luto, alguém que está vivendo um momento de dor, tem a grande oportunidade de conhecer a Deus e de experimentar algo maravilhoso do Senhor. Que Deus te abençoe e que nesse momento que você está vivendo, que você experimente o toque da graça, que a mão do Senhor te alcance para mudar a sua vida, mudar a sua história, mas principalmente para que você conheça Deus de uma maneira muito mais profunda. Quero orar com você para a gente encerrar esse momento aqui devocional, um momento tão especial, tão gostoso, em que o tempo passa tão depressa que eu nem vejo. Quero agradecer a Célia, que entrou aí, está junto com a gente em oração. Que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus também. Agradecer a todas as pessoas aí do Instagram que acessaram esse vídeo, ainda que por um pouquinho. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu quero aproveitar e convidar você para a gente orar. E se você quiser também, venha fazer uma visita aqui nos nossos cultos presenciais. Quinta-feira, aqui na Igreja Presbiteriana de Cambé, na Rua Holanda, aqui no centro da cidade, nós temos a Noite do Clamor, um tempo onde Deus tem derramado da sua presença de uma maneira sobrenatural, tem tocado e trazido um grande avivamento de fé ao nosso coração. Quero convidar você. Aos domingos nós temos a escola bíblica às 9 horas da manhã e temos o nosso culto matutino às 10 horas da manhã. Então você é nosso convidado para estar conosco. Tem sido realmente um tempo muito abençoado e eu quero convidar você a fazer parte desse tempo em nome de Jesus. E agora, vamos orar? Em nome de Jesus, vamos clamar a presença de Deus. Pai Santo e Bendito, nós adoramos o Teu nome, nós glorificamos ao Senhor e sabemos, Pai, que a alegria do nosso coração é alegrar o Teu coração. E a melhor maneira, Senhor Deus, de alegrar o Teu coração é quando nós verdadeiramente nos entregamos completamente no Teu altar. Assim, ó Deus, foram os grandes homens, as grandes mulheres do Senhor, que muitas vezes, não porque sabiam o que iria acontecer, pelo contrário, mesmo não sabendo o que iria acontecer, ouvindo a Tua voz, não pensaram duas vezes, mas se entregaram completamente para viver o melhor daquilo que o Senhor havia preparado para eles. Senhor, ajuda-nos na nossa pouca fé, Senhor, para que possamos nos entregar completamente no Teu altar, para vivermos plenamente o que o Senhor tem para a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor seja a nossa força e que a nossa alegria seja estar na Tua presença. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, abençoa cada pessoa que acessou esse vídeo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus por cada família, Senhor. Oramos a Deus pela vida da Dona Benedita,
vida, Senhor Deus, de avançada idade, que precisou fazer uma cirurgia, minha irmã da Dona Olinda, que o Senhor esteja abençoando em nome do Senhor Jesus. Já oramos por ela, mas continuamos em oração, pedindo a Deus que a tua mão, ó Pai, esteja agindo, abençoando. Pai, oramos por esse irmão, por essa irmã que tem negócios, ó Deus, que tem orado, Senhor Deus, por questões financeiras, ó Pai, que tem orado, Senhor Deus, por emprego, que tem orado, Senhor Deus, para vencer algumas lutas. Quero, Deus, orar em nome de Jesus por essa família que tem, Senhor Deus, um membro da família envolvido com vício, Senhor Deus, seja ele qual for. Oramos para que o Senhor esteja visitando, trazendo libertação sobre esta vida para a glória e honra do teu nome. Tu és o nosso Deus, Pai. Oramos, ó Deus, pela nossa casa, pela nossa família, pedindo para que o Senhor esteja abençoando. Oramos, ó Deus, pela cura dos enfermos, em nome do Senhor Jesus. Se há alguém enfermo, ó Deus, assistindo essa live, que o Senhor, ó Deus, esteja agora visitando, abençoando, restaurando a saúde, para louvor da tua glória. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Igreja Presbiteriana de Cambé. Obrigado pela nossa cidade. Obrigado por cada pessoa que está, Senhor Deus, em oração conosco. Nós oramos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor seja contigo, te dê graça, te abençoe e te fortaleça. Em nome de Jesus. Forte abraço, fique com Deus e até terça-feira que vem, em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Jesus fará por você. Até a próxima. Fique com Deus. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada